Imagina o jogador tá lá no sofá quando de repente chega um zap, o cara foi convocado para a seleção. É a alegria de todo mundo, mas nem de todos, porque as pessoas são diferentes e alguns jogadores simplesmente já recusaram convocações. Pega esse primeiro caso, por exemplo. Imagina você confiar tanto no seu talento que por algum motivo você rejeita uma convocação em ano de Copa do Mundo, pois aconteceu com o nosso querido Rabiot, e justamente no ano de 2018, quando a França foi campeã mundial. Como sabemos, o Rabiot não é um atleta muito fácil de lidar, né? E já teve algumas tretas na sua carreira, a mais recente sendo uma quase ida pro Atlético de Madrid, que foi cancelada porque aparentemente a empresária e mãe do Rabiot queria determinar pro Simeone como que o filho dela deveria jogar na equipe, né? E aí o Atlético desistiu da contratação, mas esse tipo de atitude também aconteceu na seleção. Lá pra 2018, o Rabiot era figurinha carimbada na seleção do Deschamps, porém geralmente ficava como reserva. E aí um pouco antes da Copa do Mundo, o Deschamps fez o seguinte: convocou o seu esquadrão principal pra Copa e também convocou alguns jogadores pra lista de espera. Eles ficam ali como uma espécie de plano B. Caso algum jogador convocado do elenco principal se lesione, por exemplo, antes da Copa, eles podem substituir por alguém naquela lista de espera, né? Isso aí já aconteceu algumas vezes, um jogador que tava esperando ali acabou sendo convocado no final das contas. Mas conhecendo a personalidade do Rabiot, você já imagina como é que aconteceu essa história. Ele não quis saber disso aí não, tá? E quando a seleção francesa passou pra ele um cronograma de treinamentos que todos os jogadores na lista de espera tinham que fazer pra se manterem em forma ali na ponta dos cascos, caso precisassem ser chamados pra Copa do Mundo, o Rabiot falou: eu treinar pra ficar aqui esperando pra caso vocês queiram me chamar? De jeito nenhum. Ele se recusou a fazer o programa de treinamentos e ainda meteu o pé da seleção dizendo o seguinte: que a não convocação dele pelo Deschamps não condiz com qualquer lógica esportiva. Haja ego desse moleque, né, cara? E no final das contas, até o próprio presidente da Federação Francesa disse que não entendeu a atitude do Rabiotão. Ele não teria sido chamado de qualquer maneira, mas a França foi campeã mundial em 2018 e por causa dessa atitude o Rabiot acabou não sendo convocado por alguns anos, mas eventualmente voltou em 2020 e vem sendo convocado até hoje. Inclusive o Rabiot foi titular da seleção da França, que foi vice-campeã em 2022. E se o Rabiot por enquanto pelo menos não vai entrar para a história da seleção francesa, um cara que literalmente mudou o futebol do seu país e talvez o futebol mundial é o Cruyff. E o Cruyff também já rejeitou uma convocação, tá? Mas por um motivo bem diferente, até bem pesado. O Cruyff foi um dos jogadores mais revolucionários da história e foi símbolo máximo daquela laranja mecânica, a seleção da Holanda que encantou o mundo na Copa de 74. E a gente sabe que nem toda bonita história tem um final feliz, né? Aquela Holanda perdeu a final da Copa para a Alemanha, mas teria chance de tentar repetir o feito em 78. 4 anos depois, a próxima Copa era uma chance de ouro para aquela geração. E foi realmente, mas não pro Cruyff. Ele ainda tinha 31 anos e totais condições de jogar, mas recusou o chamado e não foi pra Copa lá na Argentina. Por muito tempo a recusa do Cruyff foi um mistério, não se sabia exatamente por que ele tinha deixado de ir pra Copa. Uma das teorias mais famosas é que pelo fato da Argentina estar vivendo num período de ditadura militar, o Cruyff teria feito ali uma questão de boicote por princípios, né? Mas no final das contas não foi isso que aconteceu. O gênio revelou em 2008 em entrevista que na verdade o que tinha acontecido é que no ano anterior ele e a sua família tinham sido vítimas de um sequestro e o medo por tudo que eles viveram foi o motivo de não ir pra Copa. Meus filhos iam pra escola acompanhados pelos policiais. A polícia dormiu em nossa casa durante 3 ou 4 meses. Eu ia aos jogos com um guarda-costas. Então imagina como é que deveria estar a cabeça do homem depois de passar por uma situação dessa, né? Pro Cruyff não era mais hora de pensar em futebol depois de ter vivido aquele drama pessoal e familiar, né? Então ele não foi pra Copa de 78, não jogou a Euro de 80 e nem mais nenhuma competição, nunca mais atuando pela laranja mecânica. Quem jogou sim a Euro de 1980 e inclusive foi campeão foi o alemão Bernd Schuster. Um craque multicampeão por Real Madrid e Barcelona que fez história no futebol espanhol, mas que teve intrigas com a sua seleção. Naquela Eurocopa de 80, em que a Alemanha ganha, ele foi responsável, por exemplo, pelo passe que abriu o placar na final contra a Bélgica, numa temporada brutal em que ele foi segundo lugar na bola de ouro. Mas por que um jogador tão importante pro seu país, um cara que estava jogando tanta bola, resolveu não defender mais a seleção? A história é bem complexa, mas resumindo, ele não se sentia valorizado pela Federação Alemã. Houve uma situação em que o Barcelona, o clube dele, né, tinha um jogo pela Copa do Rei, mas naquele mesmo período a Alemanha tinha um amistoso contra o Brasil. O Barça não liberou ele para ir jogar pela Alemanha. O que ele fez?
simplesmente fugiu do clube e meteu o pé pra se sacrificar e ir lá defender a Alemanha. E o resultado não foi dos melhores, porque diz a lenda que a própria Federação Alemã não gostou da atitude dele. Então ele fugiu do Barça pra defender a sua seleção, esperava ser recebido ali de braços abertos, com gratidão, mas no final das contas ele foi criticado, né? Ele já tinha ficado irritado naquele momento, né? Mas a situação piorou lá em 1984. Foi quando Schuster se recusou a entrar num jogo contra a Albânia para acompanhar de casa o nascimento do seu filho. Faz todo sentido, né? O que tem de mais importante do que o nascimento do seu filho? Talvez se fosse uma final de Copa, aí tu poderia pesar, mas não era o caso, era um jogo contra a Albânia, né? Me parece absolutamente tranquilo que o cara queira acompanhar o nascimento do seu filho, é óbvio. Mas nacionalmente, tanto o público alemão quanto a federação não receberam bem essa decisão, e ele foi criticado por não se apresentar à seleção, né? Isso aí pra ele foi o estopim. Foi a gota d'água pra ele falar chega e decidir não defender mais a seleção alemã. Engraçado que naquele episódio que ele deixa de jogar pelo Barça pra jogar pela seleção, ele mostrou que topava tudo pra defender a seleção da Alemanha. Aí quando ele fica de fora só por causa de um motivo muito nobre, os caras ficam pé da vida com ele? Me parece uma inversão completa de valores e até lembra um pouco o caso que aconteceu mais recentemente com o Gabriel Magalhães, né? Que acabou ficando de fora da Copa de 2022 pelo mesmo motivo, pelo crime de ter ousado querer ver o nascimento do seu próprio filho. Uma babaquice sem tamanho, né? Outro cara que ficou fora da Copa de 2022 foi o Ben White. Ou melhor, não é que ele ficou de fora não, tá? É que ele simplesmente foi e de lá ele meteu o pé. O Ben White se destacou muito como zagueiro no Brighton e depois no Arsenal como lateral direito. E nessa posição de lateral direito, a Inglaterra estava muito recheada. Tinha muitos jogadores excelentes por ali, mas mesmo assim, ele estava conseguindo se manter na briga pela posição. Acontece que mesmo quando ele era convocado, ele não era o jogador com mais minutos. Ele não estava recebendo muitas chances e sequer tinha estreado pela seleção da Inglaterra num jogo oficial. Só tinha atuado em amistosos. Inclusive ele vai para a Euro de 2020, que foi jogado em 2021. Acompanha a Euro inteirinha lá com o elenco da Inglaterra, mas ele ou fica no banco ou nem isso durante a Eurocopa inteira. Então o cara nem jogou um minuto na Eurocopa, mesmo tendo ido lá pro torneio, sendo convocado. Não tem como ele não se sentir desvalorizado, né? E aí quando chega a Copa de 2022, acontece a mesma coisa. O Ben White é convocado, vai pra Copa, mas nas primeiras 2 partidas da Inglaterra, ele não entra em campo nem por 1 minuto. E aí o cara falou, pô, não dá cara, se é pra ficar assim, não quero mais. Simplesmente meteu o pé no Mundial e deixou o time ali alegando problemas pessoais. Mas existe uma informação aí de que ele pode ter brigado com um dos assistentes do Southgate e por isso que ele resolveu ir embora do grupo. Foi um caso meio confuso que até hoje não tá completamente explicado, né? Só que se dessa vez tinha sido um pouco mais confusa a situação, da próxima o Ben White explicou tudo bem certinho. O que ele fez? Ele pediu pro Edu, que era o dirigente brasileiro do Arsenal, ligar pro Southgate e pro pessoal lá da Inglaterra e dizer o seguinte: o Ben White não quer mais ser convocado, ele não quer mais defender a seleção. E aí fazer o quê? O cara tem o direito dele, né? E inclusive, por exemplo, ficou de fora da Eurocopa de 2024, quando a Inglaterra chegou na final com aquele futebol maravilhoso, né? Lindíssimo que a gente bem conhece. Mas o mais curioso é que essa disputa ferrenha na lateral direita da Inglaterra, no momento não tá mais tão disputada assim. Os caras que estavam por ali, o Trippier virou lateral esquerdo na Eurocopa, o Arnold tava entrando mais no meio campo com o Southgate, enquanto o titular, que era o Kyle Walker, deu uma queda de desempenho aí, né, entrou numa má fase terrível. Então não é nenhuma loucura imaginar que com o Tuchel assumindo a seleção da Inglaterra, o Ben White poderia ser o lateral direito, né? Aparentemente, agora que o Southgate foi embora, o Ben White mudou de ideia. E ele falou, opa, o Portão do Sul já vazou? Tranquilo, então agora estou disposto a voltar para a seleção. Veremos os próximos capítulos. Falando em lateral direito, a gente vem falar de um caso de brasileiro agora, que rejeitou justamente a seleção do Brasil. A gente já viu muito jogador brasileiro se naturalizar e acabar defendendo uma outra nação, muitas vezes até porque não tem, né, aquela chance de defender a seleção brasileira mesmo. Mas o caso do Mário Fernandes é um pouco diferente, porque ele teve chance sim com a seleção brasileira. Ele foi convocado. Chegou aí jogar o antigo Super Clássico das Américas, aquele amistoso glorificado entre Brasil e Argentina. Isso quando ele ainda tava no Grêmio, né? Mas aparentemente o Mário Fernandes ficou irritado porque ficou no banco no primeiro jogo. E aí largou a concentração e não quis participar do jogo de volta. Esse tipo de atitude certamente não pega bem, né? E assim é claro que o Mário Fernandes não foi mais convocado na época. E aí depois de muitos anos atuando pelo CSKA
Moscou, ele acabou buscando então a dupla cidadania para poder defender a seleção da Rússia. E foi exatamente o que ele fez, inclusive jogando a Copa do Mundo de 2018 pela Rússia como titular. No final das contas, a carreira do Mário Fernandes não foi de tão alto nível assim, então é bem possível que depois daquele super clássico das Américas, ele não tivesse sido mais convocado de qualquer maneira, a gente não sabe. Agora, o que é um fato é que o cara simplesmente jogou uma Copa do Mundo. Com outro país é verdade, mas ele se arrepende? Não tenho certeza. Falando em Argentina, vamos para um caso de um cara que não cansou de ter problemas com a seleção, que foi justamente o Juan Román Riquelme. Não o Juan Román Goku, né? A gente já falou da treta que ele teve com o Maradona aqui no canal, quando o Riquelme deixou a Argentina em 2009 por briga com a comissão técnica. Mas essa história aqui é um pouquinho diferente, tá? Era 2006 e o principal craque da Argentina na época, o Riquelme, tinha acabado de jogar sua primeira Copa do Mundo. E não tinha problemas físicos não, tá? Ele tava só com 28 anos, atuando normalmente pelo Villarreal. Até que meio que do nada ele anuncia que não vai mais jogar pela seleção. E a explicação foi bastante simples. A mãe dele tava com problemas de saúde e ele disse que a família tá em primeiro lugar e que por isso rejeitaria a convocação. Eu acho que faz muito sentido se você tem algum problema familiar muito forte ali, uma situação muito pesada, o cara não ter cabeça, né, pra jogar futebol da melhor maneira e tal. Ainda mais num caso como o do Riquelme, que já declarou várias vezes como a família foi sempre um fator muito importante pra ele, né? A relação com a mãe dele era muito especial. Ele disse que ele é o filho favorito da mãe dele e que a mãezinha acendia uma vela toda vez que ele iria jogar e tal, né? Mas pro torcedor não deixa de ser um choque, né? Imagina se fosse o Neymar no auge físico e técnico, né? De repente falando que não vai mais defender a seleção brasileira porque o pai dele adoeceu ou algo assim. Ou seja, mesmo entendendo que é uma recusa que faz sentido, né? E que o cara naquele momento não tá preparado pra defender a seleção, ainda assim todo mundo ficaria meio espantado. Mas ó, deu tudo certo e o Riquelme não ficou muito tempo fora da seleção, tá? Inclusive voltando pra jogar a Copa América de 2007 como titular pela Argentina, perdendo apenas pro Brasil na final. E não muito tempo depois ele também sente essa saudade de casa, né? E acaba retornando do futebol europeu pra voltar pro Boca Juniors. Por falar em voltar, te convido a voltar mais vezes pro canal. Olha a quantidade de vocês que assistem e não são inscritos aqui. Pô, que isso, cara? Se você gosta do nosso conteúdo, me dá esse voto de confiança. Clica no botão de se inscrever pra você receber os vídeos do Eurão mais facilmente aí e continuar acompanhando o que a gente faz, beleza? Outro craque com passagem pelo Barcelona e com problemas na seleção foi o Samuel Eto'o, o camaronês que tem uma carreira aí com bastante polêmica, né? Quando atuava no futebol russo, o Eto'o chegou a ser suspenso da seleção porque ele denunciou vários problemas dentro da Federação Camaronesa. Coisas como pagamento atrasado, má gestão e até voos que não eram dos melhores que a organização arranjava para os jogadores. Para ter uma ideia, isso aí ficou tão sério que o Eto'o chegou a capitanear uma greve de jogadores no período. A Federação Camaronesa chegou a ter que cancelar jogo por causa dessa greve, tá? E o que eles fizeram? Puniram o Eto'o com uma suspensão de 15 jogos sem atuar pela seleção. E 15 jogos por uma seleção é muito, né? A punição depois foi reduzida, mas o Eto'o não estava feliz com a situação, não estava feliz com a própria seleção, com a federação. Então mesmo com a suspensão acabando, ele pegou essa insatisfação, somou com o fato de que tiraram a braçadeira de capitão dele e recusou uma nova convocação, dizendo que a federação era amadora e que ele não queria mais jogar não. Depois ele volta atrás e chega a fazer alguns jogos por Camarões ainda antes da sua aposentadoria, inclusive jogando uma partida da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Agora curiosamente passa o tempo pra frente, né? E hoje o Eto'o é presidente da Federação Camaronesa que ele tanto criticou no passado. E uma polêmica que ele se envolveu recentemente foi bem esquisita, né? Mas basicamente o governo contratou um treinador para Camarões sem passar por ele, que é o presidente da federação, né? E daí na apresentação desse técnico, o Eto'o foi lá, não aceitou, né? E depois conseguiu depor o cara e colocou outro treinador no lugar. Isso sem contar que o Eto'o foi proibido pela FIFA de comparecer nos jogos da seleção camaronesa por violação de fair play e condutas antidesportivas. Realmente um personagem um pouquinho difícil de lidar, o cara não tá muito da paz não, né? Pra finalizar a gente fala de mais um jogador que é até bizarro tá nessa lista aqui, porque praticamente todas as memórias que você tem dele são com a camisa da seleção, né? Eu tô falando do goleiro mexicano Guillermo Ochoa. É impossível a gente esquecer desse homem, que tem até aquela piada que ele surge de 4 em 4 anos, né? Cada vez que tem uma Copa do Mundo, de repente tu olha, puta, tá lá o Ochoa pegando tudo, né? Inclusive contra o Brasil pegou muito na Copa de 2014. Acontece que o nosso querido Ted Mosby mexicano já não é mais nenhum garoto. O homem tá com 39 anos. A gente sabe que goleiro
dura mais, né? O goleiro vai mais longe. Mas ainda assim o Ochoa não é nenhum garoto. E aí quando ele tava defendendo a Salernitana da Itália em 2024, ele vinha perdendo a posição tanto no clube quanto na seleção. E pra ele essa é uma situação muito difícil, porque ele se acostumou a ser titular a vida inteira, né? Então quando ele é convocado pra seleção, ele se recusa a ficar no banco por se sentir desvalorizado, desrespeitado, e acaba inclusive ficando fora dessa última Copa América, né? Não deve ser fácil tu perder uma posição que sempre foi tua, mas depois o Ochoa acabou voltando atrás, já voltou a ser convocado, chegou a jogar já de olho na sua sexta Copa do Mundo. 2026 vai estar aí e o Ochoa vai estar lá pegando, hein? Mas pelo menos o Ochoa voltou sem que precisasse fazer nenhuma musiquinha implorando pro cara retornar, porque foi exatamente isso que aconteceu com o Ibrahimovic, quando ele não recusa uma convocação de bobeira, mas ele treta com o técnico da seleção e acaba ficando de fora. Você pode ouvir essa história e outras de tretas desse tipo no vídeo que tá aqui mais ou menos na minha mão, beleza?